novamente aqui no Shine, nosso podcast sempre com histórias interessantíssimas, histórias que sempre vão dar um brilho na sua vida, o nosso Momento Shine. Eu, Suzy Camacho, estou aqui com a minha querida Adriana Takamura, né, Adri? Tudo bem, querida? Tudo ótimo. Muito bem-vindos, estejam sempre muito conectados aqui com o nosso programa. A gente está trazendo pessoas muito bacanas para que vocês possam conhecer e ter esse momento shine, do nosso brilho, o brilho de cada um, as revelações, os momentos bacanas, importantes da nossa vida e as reinvenções de cada um. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Curtam, compartilhem, repassem pro pessoal e nos enviem também suas perguntas e sugestões, tá bom? Não esqueçam. E inscreva-se já, tá? Toca aí o sininho e vem conosco, porque hoje o meu convidado é um querido. A gente já se conhece há muitos e muitos e muitos anos. Eu fiz questão que ele viesse porque ele tem uma história riquíssima de vida, interessantíssima, se reinventou muitas vezes e é realmente uma pessoa shine, uma pessoa com muito brilho. O meu querido Leão Lobo! Leão, muito obrigada por ter estar aqui com vocês, viu? Obrigado, meu prazer te conhecer. E a Suzy, a gente é amigo, acho que há uns 40 anos, pelo menos. Por aí. A gente era criancinha, né? Bebê de colo, quando a gente se encontrou pela primeira vez. Muito bom. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo, Leão, porque você tem uma história de vida riquíssima e eu quero pegar esse lado, sabe? O teu lado família, quero saber, assim, como é que foi a tua vida em família? Tua infância, tua adolescência, quais foram esses momentos, assim, que você fala, nossa, esses momentos foram marcantes, foi dali que eu tive uma oportunidade para alguma coisa. Conte-nos tudo, não nos esconda nada. Bom, eu nasci na Vila Mariana, em São Paulo, né? Quer dizer, na verdade, nasci numa maternidade do Brás, na Rua Bresser, porque acho que meu pai tinha algum convênio, meu pai era jornalista, e eu acho que ele tinha algum convênio lá, alguma coisa, acabei nascendo lá. Mas nem fui conhecer a Zona Leste já na minha idade adulta. Tá. Engraçado, porque eu vivi tanto na Zona Sul, ali aquele pedacinho ali, Vila Mariana, Jabaquara, que muitos anos depois é que eu fui para a vida, como a gente fala, né? Sim. Agora, lá na Vila Mariana, meu pai era jornalista, jornalista político. E numa época, né? Você vê. Então, quando chegou a 64, antes ainda, ele estava nos Diários Associados, e ele era repórter do Diário da Noite, já de São Paulo, né? E aí, um dia, acho que era o João de Escatimburgo, que era o diretor de redação, e aí mudou a matéria dele. E eu estou contando isso porque tem muito a ver, acho que com a minha própria vida isso. E aí escreveu uma matéria, mudou todo o teor da matéria, mudou o título e assinou com o nome do meu pai. Aí meu pai entrou na redação, meu pai era um repórter assim, badalado, respeitado na época e tal. Teve uma época que ele descobriu a fórmula da Coca-Cola no laboratório e ele foi lá, roubou a fórmula, fotografou, ele levou para o jornal e publicou que era cancerígeno. Olha! Aí, imediatamente chegou o Edmundo Monteiro, que era diretor, né, da Tupi, Edmundo Monteiro. dos diários, né, mandou ele embora, demitiu ele, aí desmentiu a matéria dele e no dia seguinte o recontratou. Então, quer dizer, era uma época em que o repórter era realmente importante, né? Que hoje em dia é meio que, né? É o dono do jornal que manda, não é bem? Mas já estava começando isso na época. Então, teve essa matéria, fizeram a matéria de política, mudaram todo o teor e assinaram com o nome dele. Ele entrou na redação, pegou na jornaleira, ficava aqueles jornais do dia, ele pegou o jornal assim, rolou na mão, foi lá no João de Escatimburgo, deu um murro no João de Escatimburgo. Gente, aí? Ele falou, não vou nem sujar minha mão com você. E pum, deu um murro. Nossa. Ele caiu, a cadeira virou para trás assim, ele virou as costas e foi embora. Quer dizer, não chegou nem a ser demitido. Então, aí todo dia, que herói, que corajoso, que não sei o quê, só que sumiu todo mundo. É sempre assim, né? Todo mundo aplaude, mas na hora já sumiu. E aí meu pai ficou muito desempregado. Como ele sempre foi uma pessoa muito simpática, muito... ele sabia vender e comprar. Então, ele começou a trabalhar como corretor de imóveis. Trabalhou naquela famosa Clineu Rocha, em várias imobiliárias famosas da época e tal. Então,
a gente tinha uma coisa muito engraçada, porque era de uma instabilidade a nossa vida, porque assim, a gente estava morando aqui, aí ele falava assim, olha, amanhã a gente muda. Amanhã. Porque eu vendi essa casa e comprei uma outra, e vamos para uma outra, não sei aonde. Mas tudo ali, na Vila Mariana e tal. Mas eu lembro que isso me deixava muito instável. Como isso é legal falar, porque como isso forma a vida da gente, né? Sim. Eu moro no meu apartamento há 38 anos. Nossa! Eu não consigo mudar, sabe aquela coisa? Olha que Ter estabilidade, Aquilo né? me deixava tão instável. Sim. Talvez para o meu irmão, para minha irmã, não tivessem feito diferença isso. Sim. Mas para mim fez. Né? E eu lembro que a gente mudou várias vezes. Eu lembro que uma vez o Chico Anísio foi para a Globo e tinha uma casa no Pacaembu, do lado do estádio, assim, que ele morava. E aí ele vendeu essa casa para meu pai. Aí meu pai falou assim, olha, nós vamos mudar para Pacaembu amanhã. Aí levou a gente para ver a casa, todo mundo ficou encantado, que era uma casa linda e tal. Aí no dia seguinte, de manhã, ele acordou e falou assim, olha, não vamos mais mudar. Aquela casa já passei para frente. Era bom vendedor. Não, ele era Comunicação. Era o sedutor, sabe assim? Lindo, como a Elke dizia. Ela dizia, você é bonitinho, seu pai é lindo. Meu pai ele era moreno, de cabelo preto, com uma mecha branca assim, e um olho azul. Mas a Elke falava também, ela falava, não é um olho azul qualquer, é um olho azul que participa. Nossa! Então, ele realmente seduzia as pessoas, ele era encantador. E, então, com isso, eu fiquei com muito medo dessa coisa, dessas mudanças, essa instabilidade. E, ao mesmo tempo, muito ligado à minha mãe, porque a minha mãe era aquela que segurava a onda, capricorniana, né? Ele era taurino que sonhava, né? E ela que segurava a onda. E como ele era jornalista político, ia muita gente da política em casa almoçar, jantar, e minha mãe tinha que fazer aqueles jantares e tal, só que às vezes não tinha grana, por exemplo, né? Então ela, sabe, inventava coisas. Minha mãe era uma cozinheira incrível, assim, que ela não cozinhava, engraçado, quando minha avó que cozinhava, de repente ela aprendeu e ficou assim, bambambam no assunto, né? Tudo por amor. Olha, sem dúvida. Olha aí. Ela tinha tanto ciúme do meu pai que ela ia na igreja Santa Regina da Paz, ficava no Largo do Patriarca. Eu lembro que eu ia com ela falava assim, vou dobrar meu joelho diante da senhora e pedir para parar de ter ciúmes do meu marido. E chorava, eu chorava junto. Ai, meu Deus. Você sempre muito apegado a ela. Tinha que ser viadinho, né? Então, era realmente, foi um momento, assim, muito importante, acho, na minha formação, no meu jeito de ser, essa coisa da memória também. Teve uma história que eu preciso contar. Conte. Eu sempre fui meio anjinho. Sim. A minha mãe falava assim, esse menino é um anjo, ele acorda sorrindo, vai dormir sorrindo, não dá trabalho nenhum, isso aqui. Só que quando eu estava com 11 anos, estava no Caetano de Campos ainda, o meu avô foi me buscar. E na frente dos meus coleguinhas, você estava quase adolescente, na frente dos meus coleguinhas, eu pedi um dinheiro para ele para comprar alguma coisa que eu queria. Ele falou, não dou nada, não sei o que, não, e bateu com o estojo de madeira, sabe aquele estojo de tio Tucano? Sei. Na minha cabeça, assim, na frente dos colegas. Eu fiquei tão envergonhada, eu falei, ele vai me pagar. Aí é meu ascendente em câncer, né? Porque eu sou peixe com ascendente em câncer. Aí eu cheguei e falei assim, chegou em casa, ele tinha umas calças de casimira inglesa, que ele tinha uma paixão. Então eu fui lá, peguei uma navalha, cortei na altura do joelho e deixei. Certinho. Na hora que ele foi pegar pro sábado para sair, para encontrar os amigos, que ele viu. Aí ele gritava, mas ele gritava. Aí minha mãe me chamou e falou assim: isso só pode ser coisa de criança. Foi você, não foi? Eu não sabia mentir, eu falei, fui. Ela falou, tá bom. Ela começou a me dar uns tapas, ela falou, não vou nem bater. Dessa vez não vou bater. Dessa vez eu vou fazer melhor. A coisa que eu mais gostava era a revista Intervalo. Nossa, sim. Né? Que era a revista que contava a história da televisão. E tal. Eu era apaixonado pela TV Excelsior, que era assim, a paixão das minhas novelas, aquela coisa toda. E aí ela falou, é isso que eu vou fazer. Botou tudo no meio do quintal e botou fogo. E eu chorava, eu lembro que eu falava assim, pode queimar.
Pode queimar. Eu sei cada coisa que está escrita aí, eu sei cada foto que tem aí, e tá tudo aqui na minha cabeça. Daqui na minha cabeça você não vai tirar. E olha, isso acho que teve muito a ver com o que eu sou hoje, né? Sim. E essa coisa da memória, que as pessoas falam assim, gente, como é que você tem essa memória? Exato. Eu falo, eu não sei, mas eu lembro, assim, o papel que a Regina Duarte fez na novela tal, no ano tal, o dia que o Silvio Santos estreou na televisão, coisas que eu vi, né? E que estão aqui na minha cabeça, realmente. Então eu fico pensando hoje, falei, que coisa maluca isso, né? Que eu guardei aquele momento, falei, eu vou ser isso e vou guardar tudo, e sabia. Então eu sabia o negócio do Vanderlei Cardoso, do Aguinaldo Raiol, de todos que estavam lá na revista, sabia tudo, né? E isso foi, acho que, fundamental na minha vida, né? Com certeza, né? Porque para você que Ó, escreve... criou um mecanismo, Não é? né? Exatamente, ele Criei um escreve jeito sobre isso o de- tempo inteiro, ele sabe de tudo, e é É verdade. uma coisa maluca isso, né? Né? E veja, você em vez de fazer um trauma, você fez uma habilidade. Porque a pessoa podia estar assim, se lastimando. Ai, a partir daí eu nunca mais quis ler. Podia se vitimizar. Exato. Você fez o contrário. Falou, não, pode pagar. Eu É, tenho, pode queimar, eu tenho tudo aqui Agora na eu vou cabeça. guardar tudo pra sempre, você vai ver Que só. incrível. É o teu lado positivo, né? Você conseguiu transformar. Isso é muito estranho na minha vida, assim, né? Essas coisas como essa questão das casas também, né? Assim que eu pude comprar um apartamento, e tive sorte, porque eu trabalhei numa época, comecei numa época em que jornalista ganhava bem, que foi antes da greve de 79, que foi famosa, essa greve de 79, que acabou praticamente com a nossa profissão, com a questão do diploma, de tudo, né? E aí eu ganhava muito bem, eu saí desse jornal que eu trabalhava primeiro, que aliás vou contar a história, que eu não conto, eu contei fora do ar. Quero aqui. saber. Dudu. O meu primeiro emprego foi assim, eu queria fazer teatro. Tá. É. Você sempre foi para a área da arte, né? Tô Isso. vendo que sempre gostou. Era o meu sonho, era o teatro. Porque eu lembro quando meu pai não deixava, olha que outra coisa aí, meu pai não deixava a gente ter televisão, porque ele dizia que televisão era coisa de gente ignorante. Era uma época que os intelectuais tinham horror de televisão, Tá. né? E achavam que televisão emburrecia, que televisão não sei o quê, tal. E aí não deixava a gente ter televisão. Então eu assistia na casa do meu primo, na casa da vizinha, até para ver o meu pai, às vezes, fazendo uma matéria. Uma vez ele entrevistou o Juscelino Kubitschek, e aí chamaram os vizinhos, todos chamaram, a rua inteira. A gente foi para a casa de uma vizinha que tinha televisão para ver meu pai lá entrevistando o Juscelino. Então eu lembro, isso marcou muito. E aí ele não deixava entrar televisão em casa. Aí quando eu tinha, acho que 7 anos, ele fez um negócio e ganhou uma televisão em pagamento. Sim. E era uma televisão estranhíssima, uma televisão holandesa, que eu nunca mais vi essa marca. Era o tubo separado do vídeo. O Nossa. vídeo, ele punha-se o vídeo em cima da televisão, do som, e da caixa de som, né? E tinha feito uma cobra, assim, era uma borracha, mas era enorme, era uma coisa que fazia assim, dava um círculo. Eu lembro que entrou essa televisão na minha casa, estavam instalando, eu olhei e eu vi. Era uma novela chamada Ambição, com Arlete Montenegro, Tarcísio Meira, Lolita, Lídia Costa, Turíbio Ruiz, dirigida pelo Dionísio. Ó a memória. Dirigida pelo Dionísio Azevedo. Olha só. Eu olhei e falei assim, é isso que eu quero ser. Pensei aqui, é isso que eu quero ser. Eu quero entrar nessa caixinha e contar a história para as pessoas. E isso ficou na minha cabeça. Claro que eu fui evoluindo. Aí chegou uma hora que eu não queria mais fazer televisão, queria fazer teatro e tal, mas a ideia básica era essa, né? E fui tal. Aí com 16 anos eu fui fazer um curso de teatro. Eu lembro que era ali perto do Museu do Ipiranga. Aí chegou o rapaz, o professor, tinha umas coisas de ficar bulinando a gente, uma coisa. Eu tenho uma intuição, aquela coisa de pisciano. Sim. Eu não gostei daquilo, eu falei, isso aqui está errado, isso aqui não vai dar certo. Eu fiz umas 3, 4 aulas e desisti. Aí cheguei em casa e falei que tinha desistido. Aí minha mãe viu que eu estava amargurado e tal, aí comentou com a minha cunhada veio e falou assim, eu acabei de ver no Almoço com as Estrelas, uma moça falando de um curso de teatro, que vão fazer testes, não sei o quê, sábado agora e tal, e me deu o endereço. Eu fui, era na Peixoto Gomide, ali do lado do Trianon. Sim, Paulista com Peixoto Gomide, aquele prédio enorme. Eu tinha umas 200 pessoas na fila. Olha, aí começam os momentos shines aí, olha lá. Momento shine, aí gente. tinha umas 200 pessoas nessa fila.
Aí, eu lembro que era um dia muito frio, e eu estava agasalhado, assim, e com uma roupa bem simples, porque achei que ia para fazer exercício de teatro e tal. E aí tinha aquela gente toda, aí tinha um rapaz de poncho, aqueles ponchos assim, todos chiques, né? E aí eu cheguei nele e falei assim, é aqui que é o curso de teatro? Ele, não, aqui é uma peça profissional, o teste. Paulo. Aí eu falei, então desculpa, e fui saindo. A hora que eu estava saindo, parou um carro, desceu um casal com as pastas na mão, a moça perguntou, onde você está indo? Você saiu da fila? Eu falei, não, porque o rapaz falou que é uma peça profissional, e eu vim para fazer um curso de teatro, que eu vi o endereço e mostrei o papelzinho. Aí ela falou assim, é aí mesmo, quem foi que falou para você que... Eu falei, aquele moço ali. Eu falei assim, garganta dele, vai lá, entra lá no seu lugar. Eu fiquei tão assim que entrei e fiquei. E bem na frente dele ela me pôs assim, eu fiquei ali meio sem graça e tal, subimos. Era no 25º andar do prédio, daquele prédio da esquina, que tinha a loja Vogue na época. Hoje tem a Marisa, né? Marisa, exatamente. Você vê como a gente se Nossa, mudou. que memória. Aí eu lembro que a gente subiu, 25º andar, num apartamento triplex. E que estava todo cheio de poeira, cadeiras viradas e tal. Ele foi o rapaz de óculos escuros, a moça também de óculos escuros, foram virando as coisas, limpando algumas coisas assim e tal. Subimos para o 3º andar do apartamento. Lá tinha um salão imenso, que eu não sabia o que era aquilo, não entendi direito. Tinha um armário embutido que pegava a parede toda. Aí ele sentou numa cadeira de palha, assim, que ele virou, e aí sentamos todos no chão. Aí ele começou a fazer os testes. Ele era o diretor. E eu fiquei lá tremendo, assim, morrendo de medo. Quando chegou, isso era umas 10 da manhã, no sábado, e um frio danado. Aí eu, sentado lá no cantinho, de repente, quando chegou umas 6 horas, mais ou menos, eu estava acendendo as luzes do salão e tal, ele falou, agora você. Aí ele falou assim, o seu tema vai ser simplicidade. E eu, na hora, pensei, né, eu estou assim, a própria simplicidade. Eu estava assim, sabe, aquele tênisinho vagabundo, uma calça bem vagabunda, uma camisinha assim. Aí falei e tal, era para falar sobre, né, simplicidade. Eu falei e tal. Aí ele falou, aí fez um exercício, e aí me deu um outro exercício para fazer a essência de um bicho. E aí eu fiz uma galinha, que era um bicho que eu criei minha vida inteira, que eu conheci. E aí ele falou, aqui temos um ator. Eram 200 pessoas, ele tinha escolhido 3. Aí me escolheu, porque já estava já no finzinho, assim. Aí ficamos 4. Um rapaz, uma moça que você deve até conhecer, chama Evelyn Baruch, que é atriz, bailarina. Ela foi uma das escolhidas, uma moça do Rio, que eu nunca mais vi, que chamava Tete, alguma coisa. E um rapaz chamado Cláudio, que parecia o Rony Von, ele tinha um cabelo preto, parecia uma coisa de veludo, assim, que nem da Glória Pires, assim, que brilhava o cabelo dele. E longo, assim, repartido no meio. Eu também nunca mais vi esse rapaz. Aí nós fizemos o teste, nós 4 fomos escolhidos. Aí ele falou, olha, ele me chamou de Lobo. Aí ele falou, Lobo, infelizmente não tem um papel para você na peça. Nós vamos montar uma peça, chama o Jardim dos Amores, mas nós não temos um papel para você. Mas como você foi muito bem, você fica aqui no grupo se você quiser, e a hora que tiver uma oportunidade para você, a gente tá bom, fiquei. Aí o papel principal da peça era aquele moço que falou com a vozeirona. Aquele ali. Ele fazia o principal, que era namorado da mulher do diretor. Entendi. Aí eu fiquei sabendo quem era o diretor. Era o filho da Cacilda Becker. Nossa. A Cacilda tinha acabado de falecer. Nossa. E ele tinha casado com ela. Ele foi para a França, estava muito drogado, pirou um pouco com a morte da mãe e foi para Paris, foi com a Renée de Villemont, até que era a namorada dele. Aí lá não deu certo, a Renée voltou e falou, Deus me livre, não quero mais saber daquele cara doido, não sei o que tal. E aí casou com o Nilson Condé, né, que foi outro ator maravilhoso. Nossa, maravilhoso. E aí, mas eu fiquei sabendo ali, o Luiz Carlos Becker, filho da Cacilda Becker, a moça era a Dorita, que era uma atriz que tinha casado com ele, ela era espírita, ela estava tirando ele das drogas. Nossa. Então, estava fazendo trabalho, levando ele na Federação Espírita, aquela coisa toda. Tanto é que o grupo todo tinha uma formação ali espírita. Bom, era a companhia Cacilda Becker, mas já era sem a Cacilda Becker. Sim.
E aí fizemos essa primeira peça. A Cleide acabou vindo e veio me dirigir. E ele começou dirigindo, mas aí ele pirou um pouco, deu uma viajada, aí se afastou, e aí a Cleide veio, terminou, porque a gente tinha que estrear, tinha contratos, essas coisas. Sim. Aí a gente estreou e tal, mas isso assim, acho que levou quase uns 2 anos. Nossa. E ficamos... Bom, ali eu aprendi tudo, né? Nossa. Marika Gidari, de coreógrafa, Nossa. a Cleide como diretora, e trabalhando com as nomes. pessoas. Era só Escola, gente, hein? era Escola. só gente maravilhosa, Super né? aprendizado. Com certeza. Então foi um aprendizado. Mas olha que coisa maluca, né? Era uma história assim que eu falo assim, até hoje eu falo, gente, como é que, né? Como é que aconteceu? Seu primeiro contato foi teatro. Foi. E na minha estreia no teatro, olha que coisa engraçada, foi o Chico Xavier, porque eles eram espíritas, né? Então chamaram o Chico para estreia. Então eu lembro que eu olhava na plateia, porque a gente não deve olhar, né? Sim. Mas eu lembro que eu não resisti, olhei para ver onde estava minha mãe e meu pai. E aí estava minha mãe, meu pai, o Chico e a Cleide. Nossa. Então eu lembro que eu vi os 4, assim, juntinhos, assim. Meu Deus, que emoção. E aí o Chico foi o palco antes da gente começar. A cortina fechada, ele pegou, nós éramos 17 no elenco. Ele pegou a mão de todos nós e tal, e aí falavam, e muitos exercícios que a gente fazia, tinha que ler o Kardec. Sim. Então eu li o livro inteiro de Kardec. E aí ele foi, e aí tinha essa coisa que falava que o Chico, quando orava, saía perfume da mão dele, né? E eu, como eu era católico, né, não acreditava muito, eu lembro que eu abri um pouco o olho, assim, na hora que estava fazendo a oração, e realmente não tinha nada, ele estava só com a mão assim, e tinha um perfume de rosa no palco todo, que era uma loucura. E eu falei, nossa, aí eu comecei a ficar arrepiado. Aí acabou, ele falou com todo mundo assim, em conjunto, aí ele me chamou de lado. Ele falou, eu chamei só você, porque eu vou te dizer uma coisa, só você vai fazer carreira aqui. Vocês eram uma trupe de circo que precisava se reencontrar. E esse momento aqui é muito importante, desse reencontro. Aí ele falou assim, mas de todos aqui, só você vai fazer carreira. Aí eu falei assim para ele, mas e o Cuca? O Cuca já é... Ele falou, nem ele. Eu lembro exatamente o que ele fez. Aí ele me deu um beijo aqui, outro beijo aqui, falou, Leão Lobo, né? Falei, 2 feras angelicais, ele falou. Meu Deus. Eu me arrepiei inteiro, porque na hora eu não entendi nada, Feras né? angelicais. Aí ele dizia assim depois para mim, nunca comente isso com ninguém. Né? E muitos anos eu fiquei, não falava com ninguém. Um dia eu estou já trabalhando em outras coisas, já na televisão, parei, eu lembrei o elenco inteiro, aqueles 16, inclusive o Cuca virou arquiteto, imagina. Meu Deus. Ele estudava filosofia na época, aí como o pai, que foi marido da Cacilda, o primeiro marido, né? Esqueci o nome dele agora, Fleury, Tito Fleury. Tinha uma construtora, ele foi trabalhar com o pai, e aí foi estudar arquitetura e largou a carreira. Nossa. Mas ninguém dali. Todos saíram mesmo. O Olha. menino que Você fazia viu, o já papel era. principal da peça junto comigo, éramos 2 principais. Era um menino negro que era maravilhoso, que dançou até com Elis. Nossa. Caiu nas drogas, acabou a carreira dele. Foi o único que continuou um pouquinho assim. E todos os outros, todos, alguns morreram, mas ninguém mais ali fez carreira. Que interessante. Aqueles 3 outros que fizeram teste comigo, nenhum deles Também não. ficou no elenco. E depois, todos os outros. Estava escrito. Era uma coisa meu maluca, Deus, né? como é que Eu lembrei, demora? me arrepiei na hora quando eu lembrei. Que eu falei, gente, que coisa maluca. Depois você não encontrou mais com o Chico. Nunca mais. Aí, inclusive, teve um dia que eu mandei até um repórter, quando ele teve 90 anos do Chico. Eu já tinha o portal, mandei um repórter lá para cobrir e tal. E foi até interessante. Mas pessoalmente nunca mais vi o Chico. Nossa, que história fantástica, né? Olha que coisa maluca, E né? você foi, né? Não, E continua. E continuei, eu falei, meu Deus, né? Porque tinham vários ali colegas que eram maravilhosos e tal, que podiam ter continuado, Sim. né? Ninguém. Uma coisa estranha, né? E o teu nome? O teu nome é forte mesmo. Me conte, como é que surgiu essa... Então, meu pai era Leão Lobo Júnior. Tá. Meu avô era Leão Leão Lobo. Lobo. Porque quando nasceu, diz que a minha bisavó, né? Sim. Bisavó. Né? Essa ele era o teu avô? Que ela estava na cama, nasceu em casa. Sim. Aí que ela falou, ô, bichinho para dar trabalho para nascer, vai lá registrar.
bota um nome de outro bicho aí junto com esse lobo. Aí disse que ele saiu e falou, urso-lobo, leopardo-lobo, não sei o que, leão-lobo. Aí ele falou, leão-lobo é bonito, combina. Foi lá, aí ele olhou, chegou em casa e contou. Ela falou, você tá louco, era brincadeira. Mas aí ele falou, agora não tem jeito. Aí meu avô gostava muito do nome, botou no meu pai. Aí meu pai era Leão Lobo Júnior. E aí foi muito engraçado, porque eu era para ser neto. Mas aí minha mãe estava num momento ali ruim do casamento, estava meio brigando, tal, aquelas coisas que eu falei. Meu pai era bonito demais, e ela tinha muito ciúme e tal. E aí estava meio que acabando o casamento. Aí ela falou assim, não, você vai botar o nome do seu pai, tem que botar o nome do meu pai também. E eu fui o último, né? Então, aí ficou aquela discussão. Aí falaram, não, então tá bom, então põe Leão Nicola Lobo. Então eu tenho o Nicola, do avô italiano, mas que nunca combinou, né? Então eu não usei. Você se sente. Aliás, o Cuca, que foi o meu primeiro diretor, o Luiz Carlos Becker, ele queria mudar. Ele achava que era muito forte. Ele falou, não, muito forte, Leão Lobo. Pode ter um ator chamado Leão Lobo. Aí ele falou assim, vamos para Lelo Lobo. Metade leão, metade lobo, lobo. Lelo Lobo. Aí eu falei, Lelo Lobo, mas que nome esquisito, não quer dizer nada, né? Aí eu falei para ele, mas por que você não gosta? Ele falou, não, porque é muito forte. Eu falei, ué, mas sua mãe não era Cacilda Becker? Cacilda, né? Aí ele falou, tá certo, pensando por aí. Eu falei, então deixa meu nome. Deixa. Mexe, não. Foi quando estava registrando o sindicato, aquelas coisas, né? E aí ele queria interferir, né? Eu falei, não era. A mesma coisa, negócio de fumar. Esse personagem primeiro tinha que fumar. Aí eu lembro que eu fumei um minister. Nossa, aí eu falei para ele assim, eu falei, por que ele fuma? Aí ele falou assim, não, para dar um charme. Eu falei, deixa eu dar outro charme. Ele falou, pode. Eu joguei assim, apaguei o cigarro, nunca mais fumei. Eu teria me viciado, né? Com certeza. Porque fumar toda noite no palco. Com certeza. Hoje nem poderia, né? Sim. Exatamente. Nossa. Olha que coisa maluca, né? Como as coisas mudam, né? O tempo é uma Muda coisa demais. incrível. Uma época que o cigarro era super, né? Era normal, todo mundo. Era para dar um charme. Glamour, né? Nada a ver. Hoje não, felizmente. E me conta a história da Hebe. Como é que você conheceu a Hebe? Porque eu sei que você era amicíssimo, ela te adorava. E eu a ela. Não, aconteceu uma coisa engraçada. Meu primeiro emprego, como minha mãe, ela achava que teatro não era profissão. Como meu pai era jornalista, meu irmão era jornalista também da área de política. E eu tinha horror de ser jornalista, porque eu achava que ser jornalista era ser da área de política. Então eu acordava de manhã, além de receber político em casa toda hora, né, para o meu almoço, jantar, era Jânio Quadros, era João Goulart. Ana Tereza Goulart, outro dia eu falei com ela, ela chorou, porque ela me carregou no colo bebê. Que coisa maluca, olha né? Que história. E aí, era essa gente toda. Eu não aguentava mais ouvir falar de política. Acordava falando de política, porque a esquerda, porque a direita, porque a esquerda. Aquilo me deixava maluco. Aí eu falava, não quero isso para minha vida. Né? E o jornal assim, dobrado em cima da mesa, muita discussão. E a minha irmã também era muito politizada. Minha irmã é psicóloga, né? Olha! Mas, aliás, hoje todos, né? A família inteira, o irmão também. É mesmo? Mas, e a cunhada também. Nossa, mas que eles não eram. A cunhada era socióloga, meu irmão era jornalista. Que interessante. E a minha irmã, aí, por causa da minha irmã, todos se interessaram. E foram, e hoje todos eles têm consultório e tal. E o meu irmão estava em casa, e aí minha mãe falava assim, não, o seu irmão está preocupada com ele, está com 16 anos, 17, e não trabalha, e não sei o quê. Né? Aí, esse negócio de teatro, está metido com teatro e tal. Aí ele falou, olha, se ele quiser, ele não está fazendo... Eu tinha acabado de entrar em comunicações. Aí ele falou, não, ele não entrou em comunicações? Aí, então, ó, tá aqui, jogou assim um cartão em cima da pedra que minha mãe fazia nhoque. E eu fui assim pela fresta e roubei o cartão e fui lá no endereço que dizia do tal do jornal que meu irmão colaborava só, porque ele trabalhava no Jornal da Tarde e colaborava nesse jornal. E esse é o Jornal do Bairro. E eu cheguei e fui lá, tinha um senhor chamado José Carlos Abate, que era o editor. E eu falei, eu queria uma vaga de repórter, parece que tem aqui. Aí ele falou assim, tá bom, você quer fazer um teste? Cozinha essa matéria aqui para mim. E aí, quando ele falou, cozinha essa matéria, eu falei, se o senhor me explicar o que é cozinhar a matéria. Ele falou, bom, essa matéria tem 80 linhas, mas eu só tenho um espaço 20 linhas.
Então tem que ter o essencial aí. Ah, tá, sentei. Dedinho assim, no teclado e a outra mão assim no joelho. Aí eu tinha uma voz de trovão lá atrás que virou e falou assim, você vai ficar com esse dedinho só no teclado e essa mão no joelho? Eu fiz assim. E até hoje, eu no computador, É um momento shy. Eu sou miliógrafo. E aí pá. Aí fiquei, aí fiz. Aí entreguei a matéria e ele falou, pode começar segunda-feira? Nossa. Aí eu falei assim, mas tá bom? Ele falou, você disse que não sabia, mas você fez certinho. Ele tá, pode começar segunda? Eu falei, posso. Aí, na verdade, eu caí numa armadilha, numa arapuca, sem querer. Porque eles tinham demitido 4 repórteres e tinham me contratado para o lugar dos 4. Fez um pacotão aí. Que esses 4 que saíram foram fazer assessoria de imprensa da Globo. A Globo estava começando aqui em São Paulo, então contratou todos eles. E aí isso eu fiquei sabendo depois. Sim. Inclusive foi até legal porque eu fiquei amigo dessa assessoria da Globo, porque como eles tinham trabalhado lá, sabiam que eu estava lá no lugar deles e tal, fiquei amigo de todos eles, Eduardo, De La Coleta, todo mundo. E aí, bom, começou a minha carreira de jornal. Mas aí, como eles tinham pena de mim, porque eu ia cobrir Jardim Ângela, buraco de rua, teve um dia que eu tive que sair de trator, porque choveu muito, tinha muita lama. Eu fui fazer a matéria, aí na volta eu não conseguia sair, tive que dormir na casa de uma senhora lá que era presidente dos moradores do bairro e tal. E aí eu fiquei lá, depois no dia seguinte saí de trator e tal. Então eles tinham pena de mim. E aí esse rapaz que tinha a voz de trovão, Sim. que depois foi meu chefe e que ficou meu grande amigo por muitos anos, ele chamava Ernst, ele é um alemão. Ernst Paul Eichhard Weber. Nossa, olha a memória. Ele um dia chegou para mim e falou assim, vamos tomar um refrigerante ali? E me levou no bar e falou assim, sabia que você foi contratado no lugar de... Foi aí que eu fiquei sabendo. Eles mandaram embora 4 pessoas, 4 colegas nossos e contrataram você. E você está trabalhando tanto que você está dando conta dos 4, do trabalho dos 4. E não é legal, porque isso desvaloriza a profissão, o profissional. Aí eu falei, desculpa. Ele falou, vou trabalhar menos, ele então. falou assim, não, eu acho que você tinha que dar uma enroladinha. Não acredito. Né? Porque tá muito eficiente. Você está entregando as matérias muito rápido e tal. E aí você faz o trabalho que 4 faziam. Não. Então, e não é legal isso para a categoria. Tal. Aí eu falei, não, entendi. Tal. Aí a partir daí comecei a fazer mais, né? E aí foi uma coisa bem... Porque eu era assim, eu tinha essa fama, depois que eu fui descobrir que eu tinha essa fama de... Ele é pé no barro. Ele vai e faz, sabe? Ele vai e resolve. Mas isso fui saber alguns anos depois, né? Eu fiquei 4 anos e meio nesse jornal. E era um jornal muito político. Com quantos anos você começou lá? Então, eu acho que eu tinha uns 18, 19 por aí. Foi logo começo. Eu falei 16, 17, mas aí eu me confundi. Eu acho que eu tinha uns 19 porque eu já tinha entrado em comunicações. E aí, bom, comecei a fazer as matérias e tal. Eles, por bondade, como o jornal era um jornal muito político, todos eles faziam aqueles artigos políticos, e a minha página era uma página de bairro, que era para justificar o nome do jornal para coisa da ditadura, e tinha uma página chamada Página Augusta, que na época não existia um shopping em São Paulo. E, aliás, eu fiz a matéria de inauguração do Shopping Ibirapuera, que foi o segundo de São Paulo. E acho que só tinha o Shopping Higienópolis. Iguatemi. Que era o primeiro. E eu lembro que a Augusta era o shopping de São Paulo. Todo né? mundo ali. Aquelas lojas chiques e né? tal, né? Aquelas boutiques e tal. E eu, então, cobria essa área. Então, eu fazia essas matérias, e eram sempre matérias quase de venda, né? E que foi muito legal também, porque eu aprendi muito essa linguagem comercial, né? Que depois hoje eu uso nos merchans, essas coisas da TV, exatamente. né? E foi muito legal. Eu fiquei muitos anos nessa página. E aí ficava lá. E aí eles tinham pena de mim, porque achavam que eu fazia a parte ruim do jornal e tal, né? Então eles deixavam botar umas notinhas nos cantinhos das páginas, assim, que sobravam uns espacinhos de variedades, que era a área que eles sabiam que eu gostava. E eu já fazendo teatro e tal. E aí, um dia, eu fiz uma notinha desse tamanho, porque eu ouvia muito a Rádio Mulher.
e eu vi a Hebe avisando que ia estrear na Rádio Mulher. De repente pararam os anúncios. E aí eu escrevi uma notinha assim, nossa, a Hebe disse que ia estrear na Rádio Mulher, e de repente calou o bico. Era isso a nota. Eu nunca tinha uma coisinha assim. Aí o dono do jornal me chamou e me deu uma bronca, porque disse que eu tinha chamado a Hebe de galinha. Nossa. E o Ralph, que era o dono, ele era dono do Bazar 13 e diretor-geral do jornal. E tinha o Raduan Assar, que era o irmão dele, que era o editor do jornal mesmo. Que era o cara que era jornalista, que escreveu aquele livro Lavoura Arcaica, que é um best-seller, que é um dos livros mais premiados do Brasil. E tal. E o Raduan era aquele cara que bordava, te ensinava a escrever. Você entregava a matéria e ele falava assim, bom, mas eu acho que você pode fazer melhor. Olha. Entendeu? Aí você ia, ele falava assim, né? melhorou muito, mas ainda pode ser melhor. Ótimo, Entendeu? 2 horas da manhã eu estava reescrevendo ainda, mas eu aprendi muito com isso, né? Nossa, isso é uma maravilha. E aí eles deixavam fazer essas matérias. Então, quando eu fiz essa matéria da Hebe, ele me chamou e falou, o Ralph, o irmão dele, falou assim, olha, você chamou a Hebe de galinha, não pode, tem que fazer uma retratação. Eu subi me sentindo o cocô do cavalo da bandida, né? Subi e falei, meu Deus, vou ser mandado embora, né? O dono do jornal me chamar para me dar uma bronca dessa. Aí, quando cheguei na redação, não tinha ninguém, estava todo mundo na rua. Tocou o telefone, eu atendi, era a própria Hebe. Meu Deus, olha o momento shine. Quem está falando? Eu falei, ele é um Lobo. Tal. Quem fez essa materinha? Eu falei, fui eu. Oh, meu amor, então eu vou te agradecer pro resto da vida, e não sei o quê, porque por sua causa, meu coração foi tocado. E eu resolvi que eu não vou morar na Europa. Avisei o Lélio que eu não vou, se ele quiser que vá sozinho. Porque eu sou uma artista, eu sou brasileira, eu vou ficar aqui no Brasil e vou estrear na Rádio Mulher. E quero que você vá na minha estreia. Olha que demais! Mudou o rumo da carreira da Hebe, hein? E eu em casa tinha essa coisa, a gente ouvia falar muito na Hebe, porque a Hebe foi namorada do meu pai. Namorada do seu pai? Gente, porque meu pai, quando veio do interior, foi morar no Bexiga. Tá. E a Hebe morava eram chamados cortiços naquela época. Sim. Né? Que eram umas casas muito simples. E ela morava numa em frente com o seu Feguinho, com o Fego. Meu pai ficou muito amigo do Fego, o irmão dela. E aí acabou namorando a Hebe. E depois foi noivo da Estelinha, da irmã dela. Nossa. E aí, quando ele estava para casar com a Estelinha, ele conheceu minha mãe. Aí largou. Gente, que história! Então tinha essa história que a Estelinha era a mãe do menino que era o sobrinho dela, que foi empresário Cláudio? dela. Claudinho? Não me diga! E, então era muito engraçado. Justifica o tanto de ciúme da mãe, né? Então, minha mãe morria disso. Mas ela gostava tanto da Hebe, que depois ela falava assim, não, dela não tem ciúme. E aí a gente ficou muito próximo, assim, eu e a Hebe, porque esse dia que eu fui lá para a Rádio Mulher, que era na Granja Julieta, né? Sim. Que depois onde eu trabalhei lá. Olha. E, aliás, o primeiro programa da Rede Mulher... Foi lá? Foi o meu. E foi porque eu trabalhava na rádio, e aí eu vi construindo o estúdio, falei, o que é isso que estão fazendo aí? Aí o estúdio da TV, olha que maluquice. A minha vida é cheia dessas histórias. Nossa. Aí eu perguntei, era o seu Valdemar de Moraes. Lembro, querido. Nossa, aí o diretor Valdemar fantástico. falou assim para mim, por que você quer saber? Eu falei, não, porque de repente eu posso trazer um projeto, fazer um programinha meu aí. Ele falou, traz aí. Outro momento, shine, aproveitar a oportunidade. Né? Gente. Aí eu fui, fiz, o primeiro chamava, era para ser uma feijoada, Tá. que é que eu faço até hoje, a minha feijoada, que agora acho que vai virar programa na Gazeta. Ai, que e tal. bom. Que delícia. E aí, como não tinha espaço no estúdio, que era pequenininho, ele falou, vamos transformar essa feijoada num café? E aí virou Coffee Break. Tinha o diretor comercial que deu esse nome. Falou, Coffee Break é uma coisa que se usa muito nas empresas, Sim. você para pro café e tal. Aí você entrevista um artista ali, tomando café com ele e tal. Que E aí virou, esse programa ficou 3 anos no ar, foi um sucesso e tal. E graças a Deus, a Elke foi a madrinha, Nossa, Elke. a Claudete Soares, enfim. Teve a história, falando da Elke, agora lembrei. Diga. Eu faço parte da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, há, sei lá, quase 40 anos. E aí estava logo no comecinho, quando eu estava na PCA, o Silvio ganhou o prêmio de melhor animador. Aí o pessoal falou, eu estava começando a fazer o Mulheres
na TV Gazeta. Fazia, acho que 1 mês, 2 meses que eu estava lá, ou 3. E com a Ione e com a Claudete. E aí, o pessoal da PCA falou, não, o Silvio não vem receber o prêmio. E tem que levar lá no programa. Nós não vamos. Você que já está fazendo televisão, você não quer ir? Aí eu falei, mas por que eu? Porque você é o único que tem cara de pau. Tá bom, fui lá. A hora que eu cheguei para entregar o prêmio, eu estava no camarim, e a Elke começou a brincar com o negócio do tesão. Porque tesão, porque você é um tesão, porque não sei o que é um tesão. Aí o Silvio falava assim, não pode falar tesão na televisão. Isso aqui é um programa de família, não sei o quê. E ficou uns 15 minutos. Aí o Wagner falava assim, não, o patrão tem razão, não pode falar tesão. E todo mundo falava tesão, tesão, e todo mundo brincando com tesão. Aí eu entrei, né, ele me chamou para entregar o troféu. A hora que eu comecei a falar, ele falou, não, pode parar. Eu falei isso, Silvio, eu estava pensando lá atrás, o que eu ia dizer para justificar que você é o maior animador do Brasil? Mas depois que você deu essa aula aqui de 15 minutos falando do tesão da Elke, eu falei, eu não preciso falar mais nada. Você é o maior animador do Brasil, e deu o troféu para ele. Nossa. Aí ele falou, pode parar, quem vai elogiar aqui sou eu. Tenho te visto fazendo televisão, e uma vez você me esnobou, te chamei para fazer meu júri e você me esnobou. Eu nem lembrava. Eu tinha ido fazer o troféu imprensa por causa da PCA, aquela coisa. Sim. Me chamaram para o troféu imprensa, acho que alguns anos antes, acho que uns 8, 9 anos antes. Sim. E eu estava o Ferreira Neto. Ferreira Neto, nossa. E aí ele me convidou para fazer parte do júri, o Silvio. Sim. Aí eu falei, não, Silvio, eu não quero fazer televisão, porque eu acho que não dá para misturar as coisas. Ou eu sou crítico de televisão, ou eu trabalho na televisão. Aí o Ferreira Neto se ofendeu. Ele falou assim, eu faço televisão há uns 40 anos, e sou crítico de televisão, e tenho uma coluna de televisão. Aí eu falei, desculpa, eu não quis ofender. Eu falei, mas essa é a minha opinião, é o que eu acho, para mim não daria. Foi isso, né? Aí o Silvio adorou essa encrenca. E ele guardou. Olha, e depois que eu fui lembrar, falei, que dá, né? Aí depois que eu conheci bem o Silvio, eu entendi por quê, né? Aí ele falou, eu te convidei uma vez, você me esnobou. Você falou que não queria fazer televisão, porque você era crítico de televisão. Falou no ar, assim. Sim. Aí eu falei, Silvio, mas eu era bobo naquela época. Hoje eu não... Já mudei de opinião. Mudei de opinião, não tem mais nada a ver. Eu acho que dá para fazer muito bem as duas coisas. Ele falou, então, domingo que vem aqui, assim... Olha, outro momento no ar. Olha só. Aí eu falei, como assim? Ele falou, aí a Elke veio, levantou e veio me encheu de beijo. Aquela bocona vermelha dela, que era uma delícia. Eu fiquei todo cheio de batom, assim, saí todo atrapalhado, assim, né? Aí quando eu estava saindo, ele parou a gravação, foi lá e falou, isso que você falou é sério ou foi só para me agradar, só para ser gentil? Eu falei, não, é sério. Eu falei, tudo bem. Aí ele falou, então, terça-feira a produção está te ligando e domingo aqui. Meu Deus. Eu falei, tá bom. Aí, na terça-feira me ligaram, no domingo eu estreiei. Nossa. E fiquei 6 anos, né? Então foi uma coisa, entendeu? Minha vida é assim. Nossa, cheio de encontros, né? As coisas vão caminhando. Isso que a gente fala. O dia que eu fiquei no palco com ele a primeira vez, eu me lembrei que a minha avó, ela é uma pessoa muito simples, minha avó era analfabeta, tinha sido empregada doméstica, uma pessoa brilhante, assim, iluminada, né? E que foi uma das grandes paixões da minha vida. E eu lembro que eu entrava na Copa, ela falava assim, tão educado esse moço. Estava na Rádio Nacional, ela fala, a impressão que ele está aqui na Copa com a gente. Ele fala, boa tarde, dona de casa. Parece que ele está aqui com a gente. Eu lembro disso, marcava, toda vez a minha avó falava isso. Nossa. Então eu olhei para ele, assim, parecia que você estava vendo, olha, que, né, uma coisa maluca. Que coisa né? fantástica. Essas coisas foram demais. E eu vi a estreia do Silvio, sem querer também, olha que coisa maluca. Eu estava mudando de canal, porque eu era enlouquecido por televisão. Sim. Desde que meu pai deixou entrar na televisão na minha casa, eu nunca mais desliguei a televisão. Né? E aí eu ficava lá vendo. Aí um dia eu estou mudando de canal, tinha um canal que era fraquinho, que era a TV Paulista, né? Que era um canal, que, assim como hoje é a Rede TV, sei lá, né? Que era um canal que tinha um pouco menos audiência e tal. E aí eu estava mudando, de repente eu vejo um moço elegante, com um vozeirão, falando. E ele falou assim, olha, eu comprei 2 horas dessa emissora que é bem barata. E aí, TV Paulista.
E aí eu vou, mas Teu eu programa. pretendo aumentar meu tempo Meu aqui. Deus. Então vou precisar muito de vocês. Tinha uma plateia, né, tinha uma cerquinha de madeira. Sim. O Luciano Calegari aparecia com o braço peludo, assim, Meu entregava os Deus. presentes na mão dele. Ele pegava e entregava para as Nossa. pessoas. E ele falava, tinha uns carrinhos coloridos, azul, amarelo, verde e tal, que sentava as pessoas, né, ganhava o prêmio, sentava lá e tal. E eu lembro que ele falava, mas eu vou comprar mais horas aqui e se vocês me ajudarem, se vocês me derem audiência, se vocês vierem aqui à plateia, vocês são minhas colegas de trabalho, não sei o quê. Foi aí que ele criou esse negócio de colega de trabalho e tal. E eu fiquei vendo, fiquei meio hipnotizado vendo, olha, hoje foi 1963 isso. Meu Deus, que memória, Jesus! Aí depois você vê o ídolo ali na tua frente, deve ter Nossa sido Senhora. emocionante. Nossa, Vai foi trabalhar uma- com ele, Trabalhar né? com ele foi... Como foi? Eu trabalhei 6 anos, Então. eu sempre achava que era esquisito, que não era de verdade. Que ele não era de verdade. Assim. Uma coisa muito estranha. E ele era uma pessoa muito especial. Porque o Silvio não é. O Silvio não ensina. Assim, faz. Não. Ele dá uns toques. Um dia eu estava na Vila Guilherme, eu fazia o. Que aí ele me escolheu para fazer, por causa do júri, que ele dizia que eu estava indo bem no júri. Aí ele me chamou para fazer o Aqui Agora. Quando ele lançou Aqui lembro, Agora. olha só. Ele falou: você vai ser a parte leve do Aqui Agora. Tá. Você vai fazer as fofocas. Eu entrava, tinha 1 minuto. Aí e aí ele começaram falou: as fofocas? Não, eu já fazia. Já fazia. Aí mas fazia fora da televisão. Aí ele me mandou usar smoking. Aí eu falei, às 6 horas da tarde, usar smoking, coisa esquisita. Mas aí ele falou, com uma gravatinha borboleta. Sim. Aí um dia, tô passando no corredor da Vila Guilherme, ele cruza comigo, ele fala assim, muito bom o que você está fazendo aqui agora. Mas tem uma coisa, tire aquelas gravatas, use só vermelha. Aí eu olhei e falei, gente, que coisa maluca. Cheguei no camarim, não sei se você lembra da Páscoa. que era a Lembro, nossa, uma camareira, né? querida, Aí cheguei nossa. para Páscoa e falei, Páscoa, o Silvio falou para usar só a gravata vermelha. Você sabe por quê? Ela falou, não sei, mas peraí. Fica todas as outras guardou na gaveta, fica só vermelha aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí, até hoje, eu passo na rua, as pessoas falam assim, eu lembro tanto de você aqui agora, com aquela gravatinha vermelha. Olha. Olha, Não, ele então, tem o Silvio uma tem isso, sensibilidade. entendeu? Ele tem. Ele tem essas, né? Tem. Porque virou marcante, né? E eu lembro uma vez que a Globo estava lançando uma novela chamada O Dono do Mundo, com a Malu Mader, o Antônio Fagundes, estavam no auge e tal, e estava com chamadas, mais chamadas de Gilberto Braga, né, que estava no auge também. E aí ele ia lançar Carrossel, a versão mexicana. Aí eu falei, Silvio, chamei ele assim no júri, e no intervalo ele falei, se você não acha maluco lançar essa novela infantil nesse horário, às 8h30 da noite, e concorrendo com o Dono do Mundo? Ele falou, não, a gente vai ganhar. Eu falei, como assim? Ele falou assim, quem é que liga a televisão? Eu falei, a criança. Ele falou, então, e a babá vai ter coragem de tirar? A avó vai ter coragem de tirar? Que fantástico. Olha só a Olha essa percepção, cara. hein? Entendeu? Então ele tinha essas coisas, ele dá uns Tem. toques, assim, entendeu? Ele fala, isso vai funcionar. Você pode fazer tino. que vai. Entendeu? Eu passei a acreditar muito mais nele, até convivendo com ele, entendendo, né? Sim. Tinha umas histórias. Não sei nem se eu posso contar aqui. Pode. Tudo aqui. Uma Aqui conte vez- tudo, não esconda nada. Uma vez a Zélia Cardoso de Mello exigiu que queria o programa dele para fazer campanha. Sim. Negócio lá acho que ela já estava até no governo, mas ela queria explicar o plano lá econômico e tal. Tá. E foi. Quando chegou lá, nós estávamos assim atrás de cena, ela passou com um séquito lá. Tinha até um ator de novelas que era o assessor dela, um bonito, que era galã, esqueci o nome dele agora. Aí eles passaram assim, e ela esbarrou no Pedro de Lara, que estava com os lírios dele Sim, assim, atrás de que ele cena. Ela derrubou os lírios, ela não olhou nem para trás para pedir desculpas. Foi assim, foi uma coisa bem bruta, assim, que jogou no chão. Eu falei, nossa, que mulher esquisita. E ela passou e entrou pro camarim do Silvio. Aí o Silvio veio, ele tinha chamado a gente para ir lá só para gravar a entrevista com ela, que ele ia inserir no programa, Tá. que já estava gravado. Aí, quando nós fomos, inclusive tive que ir com a mesma roupa que tinha ido no programa e tal, aquela coisa. Aí, quando chegou lá, a gente estava gravando, eram umas perguntas assim que a produção passou. Como é o seu nome? Como é o nome do seu pai? Como é o nome da sua mãe? Qual a profissão do seu pai? A 6ª pergunta era qual é a profissão do seu pai? Eu lembrei que o pai dela era policial. Aí eu falei, bom, essa é menos...
Só que eles tinham falado que tinha que ser na ordem. Sei. Então, quando chegou a minha vez, a minha era 2. Só que eu pulei e li a 6. Menino, parou tudo. Parou a gravação. Vanderlei Villanova veio para cima de mim, veio a equipe toda. Aí tal, ele olhou com uma cara assim, o Silvio. Aí eu falei, meu Deus, vou ser mandado embora. Ai, Jesus. Aí ele virou, fez a entrevista sozinho com a Zélia e esqueceu a gente lá. E a gente tinha ido especialmente para ajudar a entrevistar. Sim. Chegou lá, ele esqueceu a gente. O Décio fazia assim, pegou um pedaço de papel, rolava assim, fazia bola de papel e jogava porque foi assim, né? Aí eu cheguei em casa chorando, falei, meu pai, pai, que horror, que não sei o quê, eu nunca mais quero ir lá, que não sei o quê. Aí meu pai falou assim para mim, quantas vezes pegaram sua matéria, mudaram o título e assinaram com o teu nome? E você não teve que engolir? Então, engula. Olha. Ele é o dono, você precisa do emprego. Aprenda com seu pai que já fez besteira na vida. E não sei, olha. Aí aquilo ficou muito forte em mim. Eu voltei no outro domingo. Você acredita? Eu falei, mas eu estava assim. Falei, mas se ele falar alguma coisa, eu vou responder. Sabe quando está aqui engasgado? Sim. Porque a gente se sentiu humilhado. Então. Ele chegou. Olha que homem incrível. Ele parou perto da gente e falou assim, perdão. Eu fiz uma coisa horrível com vocês essa semana. Mas eu tive que fazer, porque aquela mulher é horrorosa. Era uma pessoa muito difícil. Ela exigia um monte de coisas. Então eu estava muito tenso. Sim. E eu acabei descontando em vocês. Nossa. Me perdoem. Você acredita? Nossa. Porque ele é o dono, né, de tudo. Claro. Ele não precisava fazer Vai isso. Vai dar uma satisfação. Olha que dignidade, né? A partir daquele dia, ele cresceu para mim. Que respeito, claro. A todos os colegas do trabalho. Exatamente, entendeu? Então, quer dizer, podia até ter lembrado, né? Claro, já foi, já. Então, eu realmente tenho essas coisas. Nossa, tem muita história maravilhosa, né? E me fala assim, alguma coisa difícil que você teve que superar, um momento assim complicado e você deu a volta por cima. Olha, eu tem vários, né? Tá. Mas teve um agora, né? Quando eu fui demitido do SBT, em plena pandemia. Já estava um momento assim tenso, né? Primeiro porque assim... A gente tinha todo o respaldo do Silvio, a gente era meio tratado até assim lá dentro, vocês são os preferidos do Silvio, vocês são os escolhidos do Silvio, o Silvio quer vocês no programa e tal. E realmente a gente sentia que era isso, né? Eu, a Lívia, a Mama e tal. E aí pediram para a gente ficar em casa por causa da idade, até brincava, né? Falei, antes eu era grupo de risco porque era viado, agora eu sou grupo de risco porque eu sou velho. Eu falei, não aguento mais ser grupo de risco, né? E tinha essa coisa de grupo de risco e tal. Aí eu lembro que eu fiquei em casa, fiquei mal, abatido. Aí pintou, eu lembro que o merchan para fazer no programa do Ratinho, mas que eu fazia de casa, de uma operadora dessas de telefonia, e que era uma coisa horrorosa, porque eu ficava horas, porque eles tinham que mandar para o Rio. Então eu tinha que sentar na beira do sofá, botar aquela como é que chamou? O aparelho para poder gravar, né? A câmerazinha e tal, e aí ficava assim, vai mais pra ponta, vai pra... Aí eu ia pra ponta do sofá, estava caindo já do sofá da minha sala, não tinha mais posição para ficar, e com a dor nas costas, e assim, esperando o Ratinho chegar para gravar, aí o Ratinho chegava, gravava outras coisas, isso aqui, e eu lá parado esperando. Bom, aí gravava, aí ia pro Rio, para a agência aprovar. Sei, para depois. Eu mostrava o take que a gente gravava, voltava, grava de novo, e não sei o quê. Eu sei que ficava horas, mas eu estava precisando tanto dinheiro, e assim, porque pediram para reduzir o salário e tal. Então a gente fez. E aí, bom, foi uma coisa bem complicada. Quando começou a melhorar, disse assim, não, agora vai voltar o salário normal e tal, já vocês vão poder voltar. Aí a direção ligou e demitiu a gente, por telefone. Então eu fiquei muito abatido. Sim. Você fica se sentindo realmente, né? Porque primeiro que te afasta por causa da idade. Aí você fica, quer dizer, existe todo um... Você que é psicóloga sabe, fica todo uma coisa na tua cabeça, assim, eu já não presto mais, não sirvo mais. Exatamente, é uma sensação de inutilidade, falta de valor e tal. Sim. Aí te dispensa. E aí põe um monte de gente no programa que não eram jornalistas, né? E eu, a Mama e a Lívia, os três fomos mandados embora no mesmo dia por telefone.
Então eu fiquei muito mal, muito mal. Como é que você fez para reverter isso? Então, aí eu comecei a ligar para as emissoras, Tá. sem poder sair de casa. Uhum. Aí eu lembro que eu liguei para alguém na Record, aí o Faro foi a primeira pessoa que me ligou. Preciso até aproveitar sempre agradecer aí. Foi um querido, porque eu conheci o Faro menininho, né? E aí o Faro me ligou, falou, olha, eu queria muito que você viesse fazer o programa aqui, essa coisa que a gente tem da Fazenda, mas não posso por causa da tua idade e tal, está proibido e tal. Aí eu comecei a ligar para as emissoras e ver o que eu podia fazer. Aí eu via todas as emissoras, tinha gente fazendo programa de fofoca. Aí falava, não, essa aqui não posso, essa aqui não posso, essa aqui não posso, essa aqui não posso, não tinha. Aí a Claudete estreou na Rede TV, de manhã. Aí eu falei, bom, a Claudete é minha amiga, e pode. Aí ela ficou super feliz. Aí eu falei com o seu Sidney, da Outra Farma, e aí o seu Sidney, que bancava o horário dela lá, aí o seu Sidney, vou adorar isso aqui, eu vou falar com o Marcelo, te ligo. Nunca mais ligou. Aí eu comecei a falar, meu Deus, tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa errada. E nisso, me ligam da Gazeta, que tinha um programa já de fofocas, com vários fofoqueiros lá. Sim. Aí fala assim, dá para você vir cobrir férias aqui? Não, primeiro eles me convidaram. Aí eu falei, olha, mas ofereceram um salário que eu falei, infelizmente, não dá para fazer. Certo. Porque se eu assinar um contrato, eu sei que eu vou ficar preso e isso não paga minhas contas. Aí eles foram muito sinceros e falaram assim, tá bom, a hora que a gente puder, a gente fala de novo com você. Eu achei que dançou, foi. Aí, de repente, me ligaram de lá de novo se eu podia cobrir férias. Aí eu falei, isso eu posso. Aí liguei para a direção e falei, olha, me ofereceram para cobrir férias, isso eu posso. Porque aí é só um mês e tal, vai me ajudar e depois eu vejo o que eu faço da vida. Aí eu topei. No meio dessa cobertura de férias, eles me avisaram e falaram assim, olha, uma pessoa vai sair e você vai ficar no lugar. Nossa, olha o No meio momento da shine, conversa. hein? Olha só. Estar no momento certo. Exatamente, né? E se mexer, No né? local Você viu? certo. Foi atrás. Não Foi. ficou só esperando a Não. coisa vir. Ah, Não, não. a pessoa me conhece, sabe Você que eu tem tô. Não. Você tem que Aliás, se mexer. A vida inteira eu fiz isso. Olha né? isso. Porque eu sabia as pessoas onde eu sempre assim, você tem que tomar esse cuidado. Sim. Não vai tirar emprego de colega, não vai, né? Essas Claro, coisas são exatamente. fundamentais, né? Então, as pessoas sabem como você é, como você trabalha. Então, acho que eu sempre falo isso, as pessoas falam assim, você e o Nelson Rubens e a Sônia Abrão brigam. Eu digo, não, porque cada um faz do seu jeito, cada um tem seu espaço. E você, como é que se dá com eles? Muito bem, Olha muito isso. bem. Sônia Com a Sônia, muito fantástica. bem. Também, inclusive, ela me entrevistou no dia que eu fui demitido, foi super gentil e tal. E o Nelson também, Nelson é um querido, né? Também, né? Adoro ele, me divirto muito com ele. Você estava na época que ele estava no SBT também? Quando ele estava no júri? Eu não lembro, Muitas você- vezes fiz eu e fizeram, ele. né? Você sabe que teve um momento que o Silvio queria até fazer um programa que é mais ou menos o que se faz hoje. Que era juntar todos nós. Mas aí nem a Sônia quis, nem o Nelson quis. Entendi. Porque a gente achava que um neutralizava o outro. Né? Sei. Né? São estilos diferentes, né? Exato. E aí acabamos não fazendo. Ia ser assim, tipo show de fofocas, alguma coisa assim. E acabou não saindo. Mas depois, então, aí teve uma história interessante. Quando eu fazia o Aqui Agora, eu fazia acho que já 1 ano e meio. A Sônia, não sei como ela se... teve uma história maravilhosa. Vamos lá, Eu preciso contar. adoro. Quando eu estava na Contigo, eu fui editor da Contigo durante 1 ano. O Décio era diretor, quando o Décio virou diretor, ele me chamou para ser editor. E eu fui, e eu adoro o Décio e tal, a gente sempre foi. E aí, quando chegou lá, a gente não tinha feito júri, nada junto ainda, estava... Aí o Décio me chamou, eu fui. Comecei a trabalhar... uns meses depois, o Décio me chamou e falou assim, o que você acha de trazer a Dona Iris para fazer uma coluna aqui? Eu falei, não sei, eu acho legal, mas ela é jornalista? Pois Ele é. falou, não, mas ela vai escrever uma coisa dela mesmo e tal. Talvez a Soninha ajude ela no começo, a gente traz a Sônia para cá também. O que você acha? Eu falei, eu acho ótimo. Mas e o Silvio? Aí ele falou, esse é o problema. Será que o Silvio vai aprovar? Isso foi o início da separação deles, daquela confusão toda. Não me diga. Porque aí ela começou a fazer a coluna uma vez por mês. E ela recebia um valor por mês.
E tal. Aí o Silvio, quando chegou no domingo que ele soube, ele encostou no joelho e falou assim para mim e pro Décio: vocês é que deram emprego para minha mulher? Ai, Jesus! Ai, que saia justa. Quanto que ela ganha por mês? Aí o Décio falou, ele falou: e é com isso que ela disse que vai ficar independente? Ele ia para lá, dava uma risada, voltava. Ai, meu Deus. Quanto que é mesmo que ela está ganhando por mês? É isso por mês. E quanto que ela ganha por coluna? E tal. Ah, tá. Isso, bom, eu sei que isso deve ter ido para casa e deve ter virado uma confusão. Aí eles começaram a atritar. Ai, Jesus. Aí teve a história maravilhosa da Sula Miranda, lembra? Que teve um colega nosso, um rapaz que tinha sido até repórter nosso na Contigo. Tá. Ele saiu, ele tinha uma coluna no Diário Popular. Tá. Aí ele ouviu falar que a Sula namorava um animador. A Sula tinha um programa chamado Antártica, não sei o que lá, que era de quarta-feira. Era patrocinado pela Antártica. E o programa dava 1 ponto de audiência. E o Silvio tem essa fama de mudar toda hora, todo mundo de horário e tal. Esse programa era imexível, era sempre quarta-feira, naquele mesmo horário, patrocinado e tal. E aí esse menino entendeu, falou assim, bom, ela namora um animador. Ai, meu Deus. Ela, que na verdade ela não namorava, ela tinha namorado lá no começo da carreira dela, porque ela tinha tido um namoro com Bolinha. Oh, Bolinha, nossa. Lá atrás, né? E dizem até que o primeiro carro que a Sula teve, quem deu foi o Bolinha, de presente e tal. E, enfim, mas ele ouviu falar isso, associou com a história do programa não dar audiência e não sair do ar. Ficar lá. E aí jogou a bomba. E colou de um jeito, porque fazia todo sentido, né? Sim. Não E sai. aí, o Silvio é o rei do marketing, né? Sim, aproveitou. Marketing pessoal. Ele falou assim, não falo sobre esse assunto. Ai, que perfeito. Aí a Sula Deixou, né? embarcou na coisa. Não fala. Ela tinha ficado viúva há pouco tempo, aquela coisa, né? Aí a Sula falou, não vou falar sobre isso, não vou falar, não sei o quê. Bom, isso ganhou uma proporção, né, que virou uma coisa. E aí teve essa questão que eles estão se separando, que não estão se separando. Aí tá? já Virou aproveitaram uma pra... furrada lá. Foi Olha. uma bafafá. Mas foi tudo aí, porque a Iris acho que estava incomodada no casamento de ser só a esposa do Silvio. Ela queria se colocar, né? Que hoje... Nossa, que autora, ele, né? E Ele ele teve mesmo. a sacada de transformá-la em novelista e tal. Será que começou também através dessas colunas, né? Ela foi desenvolvendo, foi desenvolvendo porque olha o esse- Shine, É. olha o Shine. Mas foi não por é aí por deve mesmo. ter Foi, sido, foi. porque ela Sem tinha que ter dúvida. criatividade para Praticamente escrever. uma sequência. Isso Que tudo. bacana. Olha que barato, muito não, engraçado. É fantástica a vida. É. Eu falo, São nada as é à toa, coisas, tudo né? tem uma razão de ser. Eu realmente sou apaixonado pela vida por causa dessas coisas. Exatamente. Mas eu queria saber como começou essa história de ir para a sua área de fofoca. Por que aconteceu? Olha, Como na foi? verdade, eu sempre fui fofoqueiro. Quer dizer, eu sempre Gostava gostei das não telenovelas, fofoqueiro, mas né? essa coisa de artista. Eu sempre fui apaixonado por essa área. E lá no Jornal da Semana, que era o Jornal do Bairro, depois eles ampliaram, quando acabou meio a ditadura, virou o Jornal da Semana, que era um jornal assim, mais comercial e tal. E aí depois eles foram abrir um jornal em Brasília e queriam que eu fosse para ser subeditor lá. Mas aí eu via, Brasília tinha assim, foto do Figueiredo com a mulher dele com umas unhas desse tamanho, aquelas festas de Brasília e tal, aquele monte de militar. Eu falava assim, eu faço teatro. Teatro em Brasília vai daqui ou vai do Rio. Sim. O que eu vou fazer numa cidade dessa que não tem teatro próprio? Né? Pensava, e eu via, a gente já fechava esse jornal aqui, eles compraram esse jornal, e a gente começou a fechar aqui em São Paulo para ir para lá. E aí eu via aquelas fotos. Tal. No dia que eles iam fechar aqui em São Paulo, iam para Brasília, e eles me ofereceram uma casa com um rapaz que era um diagramador, eu ia dividir com ele, mas uma casona, com piscina, com tudo isso aqui. Aí eu fiquei pensando, ele era solteiro e hétero. Eu falei assim, não vai combinar isso. Eu pensava, eu sempre fui muito assim. Aí eu falei assim, não tem teatro. Vou morar com ele, que não tem nada a ver, adoro ele, mas não tem nada a ver. Tá A gente dividiu uma casa. Ele bando de militar, falava que não tinha esquina. Agora Brasília não tem esquina. Eu falei, acho que eu não vou me dar bem nessa cidade. Aí eu falei, hoje eu amo Brasília, adoro você, mas eu falei, não quero. No dia que estavam fechando, você acredita? Estavam tirando as coisas todas do RH e tal. Sim. Eu fui lá e falei, eu não vou. Eu decidi que eu não vou.
Aí, mas agora, porque não sei o quê, então você tem que ser demitido. E não sei o quê, eu fui lá no RH, estavam já desfazendo as coisas. Aí eu assinei. Então. Quando eu cheguei na redação para pegar as minhas coisas, 4 anos e meio, meu primeiro emprego, comecei a tirar garfo da gaveta, Sim. aquelas coisas. Né? Comecei a chorar. Aí tinha um rapaz chamado Pedro Outram, que o Pedro era sobrinho do Paulo Outram. Eu ia perguntar se tem a ver. Pedro era um grande jornalista, tal. Ele trabalhava no Jornal da Tarde e trabalhava lá como copydesk. Aí ele falou assim, Leão, por que você não vai fazer um teste no Jornal da Tarde? Vocês estão precisando de repórter na área de variedades, é o que você gosta. Aí eu falei, não, meu irmão trabalha lá, disse que não pode, parente. Ele falou, seu irmão falou isso? Eu falei, falou. Ele falou, tem contínuo lá que tem irmão trabalhando. Ai, acho que seu irmão não quer você lá. Bastou ele falar isso para falar, agora que eu vou. Agora fui lá, você acredita? Olha o momento shine. Naquele dia que eu cheguei, estavam começando a fazer teste. Não tinha teste. Naquele dia começaram a fazer teste. Eu lembro que me deram uma redação para fazer, eu fiz sobre lembro que tinha as Kombis de teatro aqui em São Paulo? Eu lembro que eu fiz uma matéria sobre a campanha da Kombi, a importância da campanha da Kombi, eu fiz uma matéria, entreguei, foi a mesma coisa, pode começar dia 5? Meu Deus, e olha com quem que eu fui trabalhar, com o Edson Paes de Mello, marido de Irene Ravache. Meu Deus, que é um querido também. Foi meu chefe 13 anos. Diga. Então eu trabalhei 13 anos com ele, fazendo Divirta-se no Jornal da Tarde. E aí, lá no Jornal da Tarde, eu fazia rádio também. E aí o Carlos Brickman, que era amigo do meu irmão desde o Jornal da Tarde lá atrás, do Jornal do Bairro e tal, ele estava na Rádio Gazeta. Ele e o Rodolfo Konder, que foi meu professor, que tinha sido preso político e tal, que era um cara incrível. Aí os dois falavam de política e eu falava de shows. Sim. Dava dicas de shows nesse programa. Chamava Rola Gazeta, nunca esqueço. Aí, que era o Marcos Baby Durães, lembra dele? Lembro, meu Deus. E tinha o Darcio Campos também, com quem eu trabalhei lá depois. Aí ele falou assim para mim, o Carlos Brickman, um dia, saindo do ar, posso ligar para você? Pode. Aí ele acabou o programa, ele me ligou e falou, eu estou assumindo a Folha da Tarde amanhã. Eu sei que você trabalha no Jornal da Tarde, mas o que você vai fazer lá, que eu quero que você faça lá, não tem nada a ver com o que você faz no Jornal da Tarde. Eu quero que você seja crítico de televisão e colunista de televisão. Topa? Aí eu lembro que eu falei assim, mas posso pensar? Ele falou, não, tem que ser rápido, porque amanhã eu vou chegar e eu quero... Aí eu falei para ele, mas lá no teu Ferreira Neto? Ele falou, o Ferreira Neto, eu quero uma coluna de televisão. Como se dissesse do Ferreira Neto, não é de televisão. Entendeu? Aí eu falei, entendi. Bom, eu lembro que era uma novela chamada, não sei se você fez essa novela. Qual? A Gata Comeu, que tinha sido... Eu fiz a Barba Azul. Que tinha sido a Barba Azul antes, né? E eu já conhecia, sim, né? a Já tinha história assistido. E aí eu fiz o último capítulo, foi da Gata Comeu. Aí eu escrevi a crítica e aí contei que tinha sido a Barba Azul, aquela coisa toda, né? E aí fiz uma coluna do lado, né? Com as notícias do dia e tal. E entreguei. No dia seguinte, o Carlos Brickman me liga, naquela época era fax ainda, não tinha nem. Sim. Aí ele me liga e fala assim, garoto, você é um sucesso. Eu falei, como assim? Aí ele falou assim, menino, primeiro, não para de chegar fax aqui elogiando a tua coluna. Nossa. Segundo, que o Ferreira Neto veio aqui pedir sua cabeça. Eu falei, como assim? Isso é bom? Ele falou, ele foi direto no Dr. Fries pedir sua cabeça. Eu falei, mas e aí? Aí ele falou, não, isso é ótimo. Fique tranquilo. Você tá ótimo, deixa que a gente segura aqui. Aí, tá bom. Aí o Ferreira durante muito tempo me perseguiu. Que era o Flavinho Rico já, que escrevia e tal, mas era o Ferreira que tinha o nome da que coluna, mandava. né? E aí ele falava assim, tem um fedelho querendo entender mais de televisão do que eu, tem não sei o quê, botava mais... Nessa época o Chico Anísio fazia muito sucesso, aí veio o TV Pirata. Tá. Aí eu elogiei o TV Pirata, eu lembro que na coluna do Ferreira ele escrevia assim, tem um fedelho aí achando que isso é novidade no humor, isso é uma bobagem que não vai dar certo. E que não sei o que. Depois eu descobri que tinha umas coisas de entendeu? Olha que louco, um pai de santo me ligou e falou assim, quanto você quer para dar uma nota minha por semana na sua coluna? Aí eu falei, desculpa, mas eu não trabalho assim.
Aí o cara, não, me desculpa, você não se ofenda, não sei o quê, mas é que não sei o quê. Aí citou uma série de colegas meu Deus. que ele pagava. Aí eu falei, desculpa, mas eu não vou fazer esse tipo de coisa. Se o senhor quiser, se o senhor tiver alguma novidade, o senhor me passa, eu vou dar nota, mas não vou querer cobrar nada por isso. E tal, o cara, até hoje, pô, é um famoso aí. Tô imaginando que tá aí até hoje. E aí eu falei... bom, e aí eu fiquei sabendo, né, que as coisas... Aí comecei a perceber que tinha algumas coisas que ele elogiava muito, algumas moças bonitas, algumas... Não sei, que eu falei, ali tinha coisa. E aí comecei a brincar até com essas coisas, provocar um pouco e tal. E aí aconteceu uma coisa muito legal. Mais uma vez, aí eu... Shine, né? Shine, olha outro. Não, eu fui lá falar com a agência Folhas para vender minha coluna. Tá. Aí eles disseram assim, olha, o Ferreira disse o seguinte, que se vender a sua coluna, ele tira dele. Ele está em 700 jornais pelo Brasil. Entendeu? Meu Deus. Eu falei, entendi. Aí eu saí injuriado com aquilo, eu falei, que sacanagem. Um cara pode limitar o teu trabalho, né? Aí eu falei, peraí, tem um jeito de... Aí fui, como eu trabalhava no Jornal da Tarde, fui na Agência Estado. E falei, olha, eu tenho uma coluna na Folha da Tarde, mas eles não querem vender pela Agência Folhas. Eu posso vender pela Agência Estado? Aí o diretor da Agência Estado falou, claro, maravilhoso, traz pra gente. Eu comecei, menino, aonde tinha um jornal de direita, tinha um mais à esquerda, comprava o meu. Meu Então, Deus! porque como eu era mais rebelde, eu elogiava TV Pirata, não sei o quê, os jornais de esquerda todos começaram a comprar. Então sempre tinha 2 jornais na cidade, né? Então em BH, em todas as capitais, aí comecei a ter coluna no Brasil inteiro. Meu Deus. Foi uma loucura, comecei a ganhar dinheiro, feito água. Assim. Olha, então, todo não, ele acaba sendo pra alguma coisa melhor. Vai não servir. Porque eu fico, não aguento, entendeu? Então eu vou atrás, né? Olha que coisa foi isso. Então foi... Sem querer, eu tô contando essas coisas aqui que eu tô me lembrando. É maravilhoso, porque acaba sendo referência para várias pessoas que quando tem uma dificuldade, a primeira coisa é, acabou o mundo, sabe, não dá. Exato. Não, esse reinventar, esse ir atrás, se levantar. E de quem você pegou isso? Esse teu lado positivo, esse teu lado assim, você teve alguma referência na família? Eu acho que da minha mãe. Tua mãe? O meu pai é um cara muito criativo, um cara intelectual, maravilhoso, mas a minha mãe era muito... Nossa. Entendeu? Tanto é que, por exemplo, essa coisa do apartamento, ela dizia assim, um imóvel não se vende. O imóvel é um bem, que é um bem para a vida, ela falava. E toda vez que meu pai começava com essas coisas de vender, ela falava isso. Precisa pensar muito antes de vender uma coisa que você tem. Aquilo que você conseguiu com sacrifício, você tem... A minha irmã teve um apartamento lindíssimo, que ela vendeu porque ela estava devendo para uma amiga, a amiga começou a perturbar ela muito. Ela deu o apartamento praticamente para a amiga para pagar a dívida. Ai, meu E era assim, infinitamente menor a dívida dela do que... Hoje ela se arrepende. E ela fala, Helena, você está certo. Porque eu sempre falava isso. A mamãe disse que não é para vender. O imóvel não é coisa para se vender. E não sei o que e tal. E é engraçado isso, né? Porque até hoje ela fala para mim, eu devia ter te ouvido, eu ter ouvido a mamãe. E você é o caçulinha, né? Eu sou e caçula. Acabou absorvendo tudo. Porque eu acho que é isso. Acho que eu fiquei tanto medo, tão inseguro com aquelas histórias. Ficar mudando. Que acabou, a mãe também, né? Porque ela foi te passando isso. Quando seu pai vendia, né? Porque a minha irmã sempre foi muito mais ligada ao meu pai. Né? Então pra ela tudo bem vender. Eles mais velhos e tal. Eles achavam meu pai meio herói e tal, né? E eu sempre achei também, sempre respeitei muito. Mas sempre tem uma coisa tão bonita que aconteceu, porque quando a gente ficou nesse momento difícil de vida, aconteceu uma coisa incrível. O Vicente Leporassi tinha um programa na Rádio Bandeirantes chamado Trabuco. O seu Leporassi, agora com o Trabuco, vai dar um tiro nas notícias nacionais, né? Tinha a musiquinha às 8 da manhã na Rádio Bandeirantes. E a gente acordava ouvindo esse programa. E meu pai era muito amigo do Leporassi. Apesar do Leporassi ser um homem muito à direita, e meu pai sempre mais à esquerda, mas ele tinha muito respeito pelo meu pai, pela cultura do meu pai, pela inteligência do meu pai e tal. E aí, nessa época, meu pai estava desempregado, o Leporassi tinha uma coisa de ler as cartas de ouvintes e discutir a carta no ar. Então, a produção dele criava umas cartas. E aí começou a pedir para o meu pai mandar umas cartas, e aí a Bandeirantes pagava. Um dia, quando o Leporassi faleceu, eu estava no velório com meu pai.
Eu lembro que eu estava do lado dele, assim, e até porque eu era fã do Leporás e tal, e aí eu quis ir com meu pai. E aí eu era adolescente. E eu lembro que a esposa dele falou assim, ele amava você. Você sabe que ele tirava do bolso dele para te pagar aquelas cartas. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A Bandeirantes nunca quis pagar, ele que pagava. Meu, me Tanto que ele arrepia. gostava de você. Ela falou isso chorando, assim, Nossa, entendeu? Então, que pessoa, aquilo me né? tocou, que eu falei, meu Deus do céu, tem gente que, né? Muito especial, né? Especial. São seres humanos. É. Você está emocionada, né? Fica Porque até hoje. Nossa, que coisa É linda. muito, porque as pessoas Momento. percebem isso desde... É impressionante, Nossa, né? incrível. Porque são histórias. Nossa. E como Histórias tudo acaba- maravilhosas. Com certeza, é isso que eu falo, são histórias que ajudam a gente a superar. A superar. A superar. E a perceber o ser humano, Com né? certeza. Porque É, como tem gente boa. A gente não boa, tem pode muita perder a gente esperança. ruim, claro, mas, Sim. né? E meu pai foi assim, um pouco aventureiro, né? Era um cara lindo, inteligente, culto. Culto, né? Né? Nossa. Mas era... E ele era sedutor, né? As mulheres ficavam enlouquecidas com ele. Então, minha mãe tinha todos os motivos. Todos os motivos para ficar com ciúme. Exatamente. Então, nesse sentido, quer dizer, eu sei que eu tenho muita coisa dele. Sim. E, inclusive, fisicamente, eu acho que eu sou muito parecido com a minha mãe, mas também muito parecido com Seu ele. pai. Tem muitas coisas Você dele. manda foto que a gente vai colocar aqui. Até essa coisa do cabelo branco, né? Que Aquela ele tinha. faixinha. Eu tinha, no começo eu tinha só uma faixa também, depois foi ficando tudo branco e tal. Não linda como a dele. mas enfim. Mas minha mãe foi uma pessoa muito. A minha irmã fala até hoje, ela fala, você era da mamãe. A mamãe, ela falava, ela tinha problemas, aquela coisa de menina Sim, com a mãe, ciúme, né? Aquela, Ciúme, aquela tem mesmo competição. uma competição. Mas eu sempre fui muito ligado à minha mãe. E eu acho que isso foi fundamental, esse pé no chão. Sim. Né? Assim, essa coisa de... que eu acho que isso me ajudou muito. Com certeza. E que eu até brinco, né? Porque a minha mãe era Capricórnio e eu sou peixe com ascendente em Câncer e lua em Capricórnio. Ixi! E dizem que a lua vem da mãe, né? Não sei o quê. Não sabia. Falam, os astrólogos falam isso. E eu acho que peguei esse lado capricorniano dela, porque água, né? Nossa. Só choro. Emoção. Sentimento. Por isso que a parte artística com ele é show, né? Porque a sensibilidade, por isso que você se identifica. Aliás, deixa eu contar para vocês. Eu gravei um programa com a Regiane. Agora você falou de parte artística, eu lembrei disso. Que eu fiz o Chacrinha, olha. Ai, não Que me foi- diga. Que demais. Sabe quando você... Se realizou. Foi uma ideia que eles tiveram lá e falou assim, vamos fazer o cassino e você vai ser o Chacrinha. E ela fez a Elke. Ai, Achei que ficou uma beleza. Eu levei tudo que eu tinha da Elke para ela, para ela ver, Nossa. foto e tal. Nossa, ela fez lindamente e eu acho que fiz direitinho também. E vai passar dia 31 agora, vai ter a São Silvestre lá na Gazeta. E logo depois. Logo depois vai ter a... Nossa, estaremos todos. Faço Vai ser questão. muito Já tá lindo. todo mundo convidado a assistir. Muito isso bacana. mesmo. E foi muito divertido. Assim, a gente tinha um júri igual dele e tal. Ai, Foi maravilha. muito bacana. Só que como se trouxéssemos o Chacrinha para hoje. Sim, perfeito. Então usava umas atualizou. expressões que eu criei Sim. como se fossem dele hoje. Né? E você é criativíssimo. Então foi nossa. muito legal, foi muito simpático. Assim. Leão, o que você não faria, que você fez e que você não faria mais do teu Nossa. passado? Alguma coisa que você se arrepende, alguma coisa que você falaria assim, não, isso daqui, se eu pudesse voltar, nunca mais faria. Teve coisas, sim, agora eu não estou me lembrando de nada. Outro dia me lembrei de uma coisa que eu falei não deveria ter feito. Eu sou uma pessoa muito emocional. Sim. E assim, muito politizado, apesar... Porque eu fui criado nesse Sim. meio, então eu tenho uma visão política muito clara das coisas e tal, né? Assim, quer dizer, uma visão minha, claro, Sim. mas muito... Então, quando teve o negócio das diretas já, a Fafá de Belém, que é uma pessoa que eu gosto muito, me ligaram, ela ficou meio queimada depois dos diretas já, me deram um chega pra lá nela e tal. E aquilo me incomodava. E aí uma assessora dela me ligou e falou assim, Leão, a Fafá está com câncer. A Fafá está muito mal e a Fafá está se sentindo desprezada porque estão boicotando ela por causa de política e não sei o quê. E eu tinha ido
lá para o palanque das diretas já, eu criei o Dignidade Já por causa disso, que muita gente acha que eu criei o Dignidade Já por causa da luta LGBTQI+, né? Na época nem tinha essas palavras. Mas não foi, na verdade, eu pensei assim, o que falta? Nós vamos votar para o presidente da República. O que falta para o Brasil? Aí eu falei dignidade, que é comida na mesa dos brasileiros, educação, saúde e tal. E criei, aí eu falei dignidade já. Veio assim na frase na minha cabeça. E foi um sucesso, teve político que quis usar, que eu não deixei e tal, né? E aí criei essa frase. Mas nessa época eu fiquei muito... Aí quando essa moça falou que ela estava mal e que era por causa da política, eu imediatamente dei a nota. E falei que ela estava doente. Assim, saiu a nota, Fafá me liga, Leão Lobo, eu vou lhe processar. Ai, meu Deus. Eu não estou com câncer, coisa nenhuma. Assim, ai, meu Deus. E não sei o quê. E da onde saiu isso, não sei o quê. Eu falei, olha, foi a sua assessora. Mentira. E não sei o quê. E ficou um tempo sem falar comigo. Então. E eu fiquei muito chateado, porque eu dei, porque não desconfiei da fonte. Sim, claro. Né? E a partir daí se aprende que às vezes até também, né? A melhor fonte, de repente, pode te enganar, pode te trair. Então, acho que isso foi uma coisa que, agora você falou, eu me lembrei disso, né? Que é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. E uma mensagem para nós aqui, uma última mensagem, o que você diria? Eu diria... Um nosso momento público marcante. Aquilo que eu falei, eu sou uma pessoa, apesar de rejeitar ser jornalista político, eu sou uma pessoa muito política, assim, não tem jeito. Então, eu acho que está no momento do brasileiro aprender a votar, não é possível. Porque não basta só votar, só tirar o famigerado aí, né? Não adianta, não é só isso. E tirar o outro também, lá o Moro, né? Que foi pior ainda, que eu acho ainda pior, porque foi o cara que elegeu esse cara e inventou toda uma história sobre o Lula, sobre a Dilma, que todo mundo sabe que é mentira, né? E que está aí agora se candidatando como terceira via. Então eu acho um perigo, porque pega essa classe média brasileira, que eu vou dizer mais rançosa, né? E que acha que, né, porque a corrupção, porque não sei o que, e entra nessa história de corrupção, que foi tudo inventado, que ele foi inventar lá nos Estados Unidos, que era para realmente fazer o que fizeram com o Brasil, né? E aí ele saiu fora, limpou a barra dele com o famigerado, e aí foi para o outro, né? Então, eu acho que isso é muito importante, as pessoas perceberem, saberem olhar realmente o que está acontecendo. Quer dizer, em que momento a vida brasileira foi melhor? Não foi de 2002 a 2013? Quer dizer, quando não tinha mais miséria, quando não sei o quê. Então, eu acho absurdo, quer dizer, as pessoas não perceberem isso, né? As pessoas terem ido lá votar contra a Dilma, né? Dar impeachment na Dilma por um negócio de pedalada. Agora o homem está fazendo muito pior aqui, ninguém faz nada, né? Ninguém fala nada. Por quê? Porque se elegeu até uma pessoa, a Dilma, mas um Congresso que era todo bandido, vamos dizer assim, e que continua com essa coisa do centrão chantageando todo mundo. Então, enquanto a gente não tirar isso do poder, quer dizer, que eu chamo de câncer, né? Enquanto não extirpar isso, eu acho que a gente nunca mais vai ter um Brasil que a gente possa respirar, né? Que seja igualitário, que seja diverso, né? Porque você vê que ele está o tempo inteiro atacando, e o outro também, o outro é disfarçado, mas é a mesma coisa, né? Então, e Dória também, né? Que eu, inclusive, trabalhei, que eu conheço bem, mas, né, não dá, né? Então é isso, eu acho que as pessoas precisam aprender a votar, e a minha frase continua a mesma, né? Dignidade já. Eu queria que ela ficasse fora de moda, mas infelizmente ela continua aí, né? Todos lutando para isso. Né? Leão, meu querido, eu quero te agradecer demais. Eu tenho certeza que vocês amaram. Quantas coisas a gente ouviu, aprendeu, se divertiu aqui, que esse é o nosso objetivo, mostrar sempre coisas que ajudem as pessoas a se motivarem. Olha, te agradeço de coração. Eu amo você. Agora já te amei também. Você é um querido. Obrigada, querido. Obrigado, viu, Lina? E é uma estrela de novelas como poucas. Esse é meu amigo, mas agora é nossa colega psicóloga, né, meu bem? Que é ótima também. Também excelente. E olha, vocês gostaram? Se inscrevam já, assistam essa entrevista de novo e as outras que nós temos. E eu tenho certeza que vocês sempre vão ter muito shine, muitos momentos maravilhosos para vocês. Obrigada, Léo. Obrigada a todos. Contamos com vocês. Se inscrevam.
Estejam com a gente, mandem suas dúvidas, sugestões, críticas, que estamos aqui para ouvi-las, tá bom? Tchau! Beijo! Beijo, beijo!